boa noite. Faltando pouco menos de um minuto para 21 horas. A gente já começa a nossa live. Lembrando que o livro da semana, a nossa querida Sofia Bauer, Cartilha do Otimismo. Muito bom esse livro. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Daqui um pouquinho, menos de um minuto, a gente começa, tá? Tô ajustando aqui os slides e o vídeo. Tá me ouvindo bem? Que eu mudei o microfone. Oi, Fátima, boa noite, tudo bem? Acho que eu falei bom dia pra Ângela, né? Vamos lá. Boa noite, seja bem-vinda, Fátima. Vamos lá. 21 horas pontualmente, começamos então o nosso bate-papo online com o livro da semana, Cartilha do Otimismo. Essa cartilha é muito boa, a gente vai falar um pouquinho sobre ela e não tem jeito, né? A gente otimista, a gente tem uma visão diferente do mundo, uma visão para melhor, uma visão mais otimista, uma visão mais alegre, mais de superação em tudo que a gente faz. Ah, que bom, Fátima, obrigada. E aí, então, a gente vai falar hoje sobre esse livro. Esse livro, ele é um livro fininho, mas extremamente profundo. Ele é maravilhoso, né? A Sofia é uma psiquiatra, hipnoterapeuta, ela tem vários e-books, livros online. Pesquisem ela aí no YouTube, Sofia Bauer tem uma web dela que é bem interessante e lá vocês têm várias informações, tem testes para fazer. Ela, se eu não me engano, é mineira, tá? De BH. E aí, então, a gente começa a falar sobre a cartilha do otimismo, literalmente, como é que eu posso dizer, integrada. Não tem como falar de otimismo sem falar de felicidade. Esse é um tema que a gente adora, né? Eu, particularmente, gosto muito, porque eu penso que nós estamos nessa vida para sermos felizes, independente dos nossos desafios, dos nossos problemas, e isso faz parte, inclusive, para a gente construir um estado de felicidade mais permanente, né? Não quer dizer não ter problemas, não se superar, não se reciclar, não ressignificar, mas a gente aprender a lidar com essas circunstâncias mais difíceis, mais complexas e mesmo assim não ficar com o nosso estado padrão permanente alterado. Então a gente pode e quer, eu penso, né, a maioria de nós, viver cada vez mais felizes, independente dos obstáculos, das superações e tudo mais, tá? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então, eu vou começar essa live citando uma frase do Dr. Martin Seligman, é o pai da psicologia positiva. A gente já falou várias vezes sobre ele aqui, né? Boa noite, mames, Cris. Boa noite, André, sejam bem-vindos. Então a gente já, inclusive, já teve live do livro dele, Felicidade Autêntica. Dr. Martin Seligman, ele é já consagrado mundialmente e ele traz, a doutora Sofia coloca aqui no livro que é possível sim aprender a ser feliz. Então a gente eventualmente está um pouco mais pessimista, num momento de vida mais difícil, mais complexo, e a gente precisa lembrar disso. E a cartilha do otimismo vem para nos ajudar a lembrar dessa questão, né? De você ter uma visão otimista, de você fazer coisas. Ela vai dar várias dicas, eu vou falar aqui. Não consegui colocar todas, tá? Em função do nosso tempo para variar, mas tem assim muitas técnicas, muitas dicas e modos de como fazer, que é para a gente aplicar no nosso dia a dia e ter essa visão otimista de modo mais permanente e viver cada vez melhor e mais feliz, que é o nosso objetivo, principalmente com esse incentivo, essa motivação para a leitura e leitura que nos agregue algum valor no sentido do autoconhecimento, de nos fazer estarmos melhores, nos amarmos mais, nos cuidarmos mais, tem toda essa questão do autocuidado, mas para que a gente possa refletir isso na nossa convivência, nas pessoas que a gente ama, né, no nosso convívio fraterno, então que a gente tenha aí uma vida melhor e certamente mais feliz. Então a psicologia positiva, ela traz desde o ano 2000
ela trabalha com essa hipótese de que nós podemos aprender a ser mais felizes e mais otimistas. E deste modo a gente consegue sim mudar a nossa vida. Então, qualquer que seja a sua situação hoje, se você está bem, você pode ficar melhor. Se você não está bem, você pode ficar bem. E se você está péssima, você pode reverter essa situação, esse quadro. Claro que você precisa querer, você precisa aí ter calibrar aí a sua gasolina com a vontade, tá? Boa noite, já, seja bem-vindo. Então você precisa ter essa motivação interna de querer mudar, de querer fazer diferente, de querer ser mais feliz, e isso é possível. Então, às vezes, a gente não consegue dar um passo porque a gente acha que não é possível, que não vai dar certo, que tudo de ruim acontece pra gente, e isso a gente precisa, é a primeira coisa que a gente precisa mudar na nossa cabeça, na nossa mente, nas nossas emoções, nas nossas energias, nas nossas ações, de que sim, é possível mudar e é possível aprender a ser otimista, ser feliz e mudar definitivamente a nossa vida. Ah, Renata, então a gente nunca mais vai ter problema? Óbvio que não, né? Faz parte a complexidade da nossa vida, das nossas relações, os desafios que tem que servir como até um fator motivacional para nossa convivência e para nossa manifestação, porque a gente aprende demais com tudo isso, né? Então não é a gente ficar se lamentando, reclamando de tudo que nos acontece de ruim, mas o que eu preciso aprender com essa lição? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente de uma próxima vez para ter um resultado diferente ou para não precisar passar por isso de novo, né? Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Então, a doutora Sofia traz a questão que cabe a nós, a partir da nossa vontade, espalhar essa condição de otimismo aprendido. Daqui a pouco a gente vai definir isso, tá? Mas o nome, né, fala por si só. Otimismo aprendido é a gente aprender a ser otimista cada vez mais. Então, cabe a nós espalhar esse otimismo aprendido a todos aqueles que estão vivendo de um jeito mais pessimista, que sofrem aí de alguma patologia, depressão, ansiedade, são doenças comuns, né, hoje em dia, com esse ritmo alucinado que a gente tem, com essa rotina cansativa. Então ela fala muito de aprender a descansar. Vou colocar aqui também alguma situação, alguns contextos que ela traz, que ela fala assim que a gente precisa aprender a ser humano, a ter momentos humanos. Então, assim, às vezes as coisas dão errado mesmo e não é só com a gente, não vai acabar a nossa vida por isso. Isso acontece com todo mundo e a gente precisa aprender a levar essas situações, esses contextos de maneira mais leve, até para a gente poder reverter ou minimizar os impactos não tão positivos assim, né, ou até os mais negativos, que a gente consiga minimizar esses impactos e ciclar rapidamente, passar por cima, superar e de fato tirar uma lição de cada um desses contextos, tá? Então ela traz essa questão dessas doenças, né, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, às vezes a própria demência. Então ela coloca que assim, a tendência de acordo com o que a gente está vivendo é que isso tende a piorar. Essas doenças tendem a ser cada vez mais frequentes, a tendência é a gente piorar, a gente está nesse ritmo acelerado, às vezes pensando menos ou tentando ampliar, né, a nossa visão de conjunto, o nosso contexto de uma maneira que às vezes a gente quer agilizar, quer tomar uma decisão rápida, então a gente não tem tempo para pensar, acaba muitas vezes agindo só pela emoção, sem pensar nas consequências daquele fato, e isso pode de fato trazer aí consequências não tão agradáveis ou não tão esperadas assim, tá bom? Então a ideia é que a gente consiga mudar esse foco para um lado positivo, mudar um jeito de viver, a nossa manifestação a partir de nós e com todos aqueles que a gente convive e aproveitar uma vida mais feliz e com muito mais qualidade, tá? Que a gente possa envelhecer cada vez melhor, né? Então, conforme passam-se os anos, passa o tempo, a gente fica cada vez melhor e não o contrário, né? Não mais cansada, não mais adoentada, adoecida, não mais né, com qualquer resultado não tão positivo assim. E aí o Dr. Seligman traz, no seu estudo sobre a felicidade, duas características inerentes às pessoas felizes. Então,
né, de diversas formas e diversos estudos que ele fez, participou, ajudou, orientou, e ele traz duas características das pessoas felizes, comuns entre as pessoas que têm essa manifestação da felicidade. A primeira característica é o dever cumprido, e a segunda é a pessoa praticar o bem. Então, olha só como que as coisas acontecem. Às vezes a gente acha que ser feliz é não ter nada para fazer, é ter uma vida tranquila, é estar, né, mais sossegado, mais serenizado. E, na verdade, dois pontos comuns, duas características inerentes às pessoas felizes, dizem exatamente o contrário. Então, dever cumprido, ou seja, você está ciente daquilo que você quer fazer. A gente fala muito de propósito de vida, vamos comentar também nessa live. E você saber o que você quer, o que você precisa, o que você pode fazer, e você conseguir fazer e ter essa sensação de completude. E não muito distante desse contexto, a prática da benignidade. Então, você praticar o bem consigo mesmo e você praticar o bem com todas as suas relações, em todos os ambientes onde você se manifesta. E aí eu trago a primeira citação do livro, que é: a psicologia positiva agrega um caráter preventivo ao clássico papel curativo da psicologia convencional. Então não é o foco, mas como a doutora Sofia traz aqui, né, a gente falar da psicologia positiva, até porque a gente já tem algumas lives sobre ela, mas ela traz essa questão de agregar valor no sentido da prevenção. E o otimismo aprendido e a felicidade vivenciada ajuda nesse contexto preventivo, tá? E muitas vezes, até num contexto mais curativo, se você conseguir desenvolver essa questão, né, de uma visão mais otimista, de uma vivência mais otimista na sua própria vida, você tende até a conseguir resultados, a se automedicar com essa visão mais otimista de um modo diferenciado, tá? E obviamente, com resultados diferenciados. E aí, falando da cartilha do otimismo em si, na introdução, ali no prefácio, a gente tem essa questão de por que é cartilha, né? Então, ela traz esse contexto de cartilha no sentido de ser um passo a passo mesmo, um beabá, quase que um checklist de primeiro as definições, como compreender esse contexto, mas também com essas técnicas, né? Então, da metade para o final do livro acho que a gente tem 13 ou 14 técnicas, eu trago aqui 11 ou 12, mas são formas da gente desenvolver isso, tá? Como colocar isso em prática. E a cartilha do otimismo, ela traz como sinônimos, como similitudes, a cartilha do bem e do amor, tá? Então você precisa querer começar a se manifestar diferente nesse sentido de se colocar, de ter uma abertura para esse contexto mais benigno e mais amoroso, mais fraterno. Com todos ao seu redor? Óbvio que não, mas principalmente com você mesmo. E aí você vai saber, a partir da sua manifestação, aonde isso se extrapola e você demonstra né, com mais frequência, mais abertamente essa característica, e quando que você precisa mais low profile, às vezes só... Às vezes uma demonstração da benignidade, do próprio amor, é só você não pensar mal do outro, é só você não desejar mal do outro, é só você não achar ruim com a presença do outro, né, da pessoa que chegou, ou com o questionamento do outro, ou com uma ação do outro. Então isso também fala muito sobre quem nós somos e não sobre o outro, né? Boa noite, Júlio, seja bem-vindo, tá? Então essa cartilha do otimismo, ela traz para nós processos saudáveis de mudança. Essa é a proposta, que a gente consiga ressignificar, mas principalmente mudar as nossas manifestações, mudar as nossas atitudes, para que a gente faça uma reeducação emocional e viva melhor. Então, essa reeducação emocional, o que ela coloca nesse contexto? A condição de ajudar a gente a pensar corretamente, a ensinar as habilidades, ensinar gratidão pelo que se tem, então a gente conseguir ter esse olhar diferenciado, resgatar e restaurar as emoções de fundo positivo. Então a gente começar a mudar totalmente
saudavelmente, com uma visão melhor, mais otimista e mais saudável, né, de nós mesmos e de tudo o que está ao nosso redor, dos ambientes onde a gente se manifesta, das pessoas com as quais a gente convive, inclusive das opções de ter que estar em determinados ambientes e ou de ter que estar com determinadas pessoas que a gente pode escolher não mais ter, né? Não mais estar em determinados lugares se aquilo nos faz mal ou de alguma forma nos intoxica, nos deixa pior do que a gente, né? Do que o nosso padrão ou do que a gente estava, tá? Então isso faz parte também da nossa decisão, da nossa escolha, da nossa liberdade de escolha e de usar a nossa vontade em nosso favor. E uma vez que a gente está melhor, a gente vai estar usando essa vontade em favor de todos aqueles que convivem com a gente também, tá bom? Então, tipos de emoções positivas, né, que ela fala para a gente resgatar e restaurar, são emoções que todos nós, em algum momento, em algum nível, a gente já sentiu ou já observou de alguma forma, né, em algum contexto, com algum grau de intensidade. Então, ela cita aqui essas emoções, o próprio bem-estar, a felicidade em si, a condição da esperança, do amor, da gratidão. Então, como que a gente começa a fazer e desenvolver tudo isso? Né? Com um conceito principal, se eu não me engano, está no primeiro ou no segundo capítulo do livro, que é o conceito da neuroplasticidade. A gente também já falou sobre isso aqui, mas eu vou trazer a definição da doutora Sofia, por quê? Porque neuroplasticidade, ela é extremamente importante quando a gente fala dessa condição da mudança, da reciclagem, da ressignificação que a gente quer fazer ou dar a qualquer coisa, qualquer contexto ao qual a gente esteja envolvido. Então é difícil a gente pensar em mudança sem a gente trabalhar com esse contexto da neuroplasticidade ou da plasticidade cerebral, da flexibilidade cerebral, porque a gente precisa dessas alterações, não sei se eu posso dizer, se tecnicamente está correto dizer, mas orgânicas, bioquímicas a partir do nosso cérebro para resultar na nossa manifestação, tá? Então a neuroplasticidade é essa propriedade que as células nervosas possuem de se transformar. Sabemos que quanto mais usamos o cérebro, ela faz aqui a analogia com o músculo, né? O cérebro não é um músculo, mas ela faz essa analogia. Então, quanto mais a gente usa o cérebro, mais forte, mais flexível ele se torna. Por quê? Porque cada vez mais ele tem circuitos transformadores, cada vez mais ele se reorganiza sinapticamente, então a rede sináptica do cérebro, né, a nossa organização, a organização das nossas sinapses, elas se transformam e ajudam a gente em todo esse processo de mudança. Vai ajudar a fazer o cérebro pensar corretamente, buscando a esperança e o bem-estar. Então, essa cartilha do otimismo, ela vai fazer com que a gente entenda esse processo da neuroplasticidade e através dos exercícios, das atividades, até que a gente torne alguns deles um hábito, uma rotina, para que nos ajude a ter essa linha de condução, essa norma de conduta, vamos dizer assim, essa forma de se manifestar mais presente e como numa condição de ter um padrão diferenciado e melhor de nós mesmos, tá? O mundo não é feito só de coisas ruins. Então, essa é uma frase importante que vale a pena a gente lembrar, porque às vezes a gente tá aí, né, deprimido, tá nesse processo mais pessimista, achando que tudo de errado e tudo de ruim acontece na nossa vida e a gente tem dificuldade de sair desse casulo, dessa linha, desse emaranhado de pensamentos negativos e lembrar que a vida é boa também, né? Que o mundo não é só feito de coisas ruins, não existem só pessoas más, pelo contrário, a maioria, né, são pessoas boas. Então a humanidade em si, a natureza da humanidade em si, ela é benigna, ela é boa. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então ela reforça isso em algumas partes, em alguns contextos durante todo o livro. Podemos fazer então um esforço, aprender a reaprender e deixar fluir uma vida com propósito.
mais leve e muito mais feliz, tá? Então essa questão da gente estar o tempo todo entendendo, aprendendo e reaprendendo e mudando o que for necessário, o que for preciso, de acordo com a nossa vontade e tentando deixar a nossa vida cada vez melhor e mais feliz, tá bom? Para sermos felizes, precisamos encontrar significado, prazer e propósito naquilo que nós fazemos. Uma vida com sentido. Então, essa é uma citação do livro. E aí a gente volta lá para a primeira live da lista dos nossos traços, das nossas qualidades, dos nossos defeitos e de várias lives que a gente vem falando ao longo desse pouco mais de um ano em relação ao nosso porquê, ao nosso propósito, ao que a gente quer da nossa vida. Por que que nós estamos, por que que nós vivemos, por que que nós queremos ter uma vida melhor, o que que a gente está fazendo aqui, tá? Então, de novo, a citação da Sofia. Para sermos felizes, precisamos encontrar significado, prazer e propósito no que fazemos. Uma vida com sentido. Então, se não faz sentido ainda para você, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, de novo eu te convido a, acabando a live, você pegar uma folha de papel, fazer um brainstorm e começar a buscar e nem que mude depois, faz parte do planejamento estratégico e também do nosso planejamento de vida, mas você tentar entender quais são os seus objetivos hoje, o que você quer da sua vida hoje. E se mudar não tem problema. O ideal é que mude, né? Conforme a gente vai mudando, a gente vai se transformando, os nossos objetivos também vão se alterando a partir das próprias conquistas que a gente tem ao longo da nossa vida, ao longo do tempo, tá? E aí, então, o que tem a ver a neuroplasticidade com o otimismo? O cérebro humano pode se alterar por meio de estímulos mentais. Então, a positividade, o otimismo aprendido, a ginástica cerebral, os novos aprendizados é o que faz, o que torna o nosso cérebro mais plástico, né? Então, é o que define também a neuroplasticidade, que é a capacidade das nossas células nervosas fazerem novas conexões, desenvolvendo novos neurônios, criando processos que nos ajudam a aprender continuamente. Consiste então na forma do nosso cérebro agir e reagir. Se a gente muda, se a gente melhora, o nosso cérebro vai se adaptando nesse contexto. E esse círculo, o ideal é que a gente torne um ciclo virtuoso e um caminho de mão dupla, tá? Quanto mais a gente muda, mais o nosso cérebro trabalha nesse sentido de se flexibilizar da neuroplasticidade, e quanto mais neuroplasticidade a gente tem cerebral, mais a gente desenvolve novos neurônios e mais a gente tem oportunidade de mudar, de aprender o otimismo e de ser mais feliz. Quanto mais deixamos nos tomar por sentimentos negativos, jogos de culpas, entre outros, mágoas, né, ressentimentos, a gente está treinando esse circuito cerebral e reforçando o mesmo. Ou seja, quanto mais negativos a gente for, mais negativos a gente vai ser e mais negativos a gente vai se tornar. Então a gente faz esse reforço negativo, né, e vai trabalhando a nossa memória de longa duração. Por isso que às vezes é difícil a gente sair desse ninho de pensamentos negativos, porque vai havendo esse reforço como se não houvesse outra opção. A boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Então, pensar em bem-estar, nos sentimentos positivos, fazer exercícios de gratidão, dentre outras técnicas que a gente vai falar um pouquinho mais já encaminhando para o final da live, né? Vai fazer o quê? Vai reforçar e vai fortalecer essa nossa memória de longa duração, as nossas memórias de modo geral, também os nossos sentimentos, as nossas sensações, e vai fazer com que a gente esteja e se torne cada vez mais positivo, tá? Então é importante a gente compreender isso, por quê? Porque a hora que a gente começar a entrar aí num caminho mais negativo, a gente tem que lembrar que a gente está dando esse estímulo para o nosso cérebro e que não é esse estímulo que a gente quer reforçar na nossa memória de longa duração. Então a gente precisa mudar rápido, ressignificar rápido, qualquer que seja o contexto que a gente está vivendo, tá? E de novo, gente, a gente não está falando aqui que a vida passa a ser fácil, que não existirão problemas, que não existirão conflitos. Pelo contrário, o que acontece é que a gente vai ter uma visão mais otimista, diferente, mais positiva,
muitas vezes com o foco já na solução e não tanto no problema, e isso sim tende a fazer com que a gente viva mais feliz e com que seja mais fácil superar essa condição difícil, tá? Não é que a vida fica fácil, mas é que a gente a gente torna mais fácil o modo como que a gente lida com as dificuldades, tá bom? Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Então, citando a doutora Sofia Bauer, podemos sim treinar o nosso cérebro a pensar com otimismo, e este treinamento poderá se tornar permanente, uma mudança definitiva, criando novas conexões e novas formas de pensar, tá? Então, de novo, é a sua responsabilidade a maneira com a qual você pensa, a maneira com a qual você vive, a maneira com a qual as suas manifestações refletem na sua própria vida e, obviamente, na vida de todos que convivem com você, tá? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade até para a gente entender se a gente quer mudar ou não, se tá bom ou não, se a gente pode melhorar ou não, tá? E aí, rapidamente, falando da psicologia positiva, ela traz muito aquela questão do flow, do fluir, do florescer, né? E o bem-estar significa ficar bem na vida, sentir-se pleno de alegria e satisfação, independente, de novo, do contexto, tá? Aproveitar melhor a própria vida. Então, você tirar proveito de tudo que acontece com você. É possível viver o bem-estar e sentir essa plenitude e satisfação mesmo tendo inúmeros problemas no seu dia a dia. Existem pessoas que vivem assim, então isso já é realidade. Se você está achando que a doutora Sofia é maluca, e eu mais ainda por estar aqui divulgando essas ideias, isso já é realidade. Já existem pessoas, milhares de pessoas que vivem assim e conseguem lidar com as mudanças, com as dificuldades, sem alterar muito a sua vida. Então, sem mexer muito naquele padrão, né? Claro que vai ter um pico ali, dependendo do contexto, que você vai estar mais triste, que você vai estar infeliz por algum momento, por poucos momentos, né? Por minutos, por horas, por dias, em função do acontecimento ou do acontecido com você. Mas você não altera o seu padrão, tá? Logo você tem aquele pico e logo você retorna para o seu modus operandi feliz, o seu modus operandi melhor, otimista, né? De novo, citando o Dr. Seligman, pai da psicologia positiva, ele de novo nos ensina, né? Estou reforçando aqui o nosso cérebro, a nossa neuroplasticidade, que é possível aprender a ser feliz. E existem maneiras da gente aprender a ser mais feliz, tá? Então, se você fala assim, não, a minha vida já tá boa, já sou feliz, já tá tudo bem, você pode ser ainda mais feliz, ser ainda melhor, mas principalmente aumenta a sua responsabilidade de dividir isso conosco ou de retribuir para o mundo, retribuir para as pessoas isso que você já consegue fazer, que você já consegue manifestar e que seria talvez próximo da condição ideal você conseguir refletir isso para transformar a vida de mais e mais pessoas, tá bom? São vários, diversos, inúmeros estudos e pesquisas relacionadas, né, a esse aprendizado, ao desenvolvimento da felicidade e do bem-estar. Cada vez mais tem se falado sobre isso e a boa notícia, de novo, é que realmente é possível fazer acontecer e a eficácia, o resultado é positivo, o resultado é certo, é assertivo quando a gente pensa positivamente, tá? Então vamos começar a mudar agora a nossa forma de enxergar as coisas, nossa forma de pensar as coisas, para que a gente possa ser cada vez mais felizes. E não tem jeito, para que isso aconteça, para sermos mais felizes, precisamos encontrar significado, prazer e propósito naquilo que fazemos, tá? Então a gente precisa lembrar disso, porque senão tem um probleminha, a gente tem lá uma semana boa e uma coisa ruim que acontece na semana acaba com a nossa semana. Quem aqui já encontrou alguém que falou assim, nossa, ouvi não sei o que e acabou com o meu dia? Olha o valor e o poder, às vezes, que a gente dá para minutos, segundos de encontro, de escuta, de alguma situação difícil, com a força para acabar com o nosso dia, para acabar com a nossa semana, para acabar com a nossa vida. Então, assim, vamos mudar, vamos reciclar isso já, a partir de agora, que nada nem ninguém tem esse poder, que a gente não pode dar esse valor para que as coisas ou as pessoas acabem com a nossa vida, com o nosso dia, com a nossa semana, com qualquer coisa nossa, tá? Então a gente começa por aí.
E aí então a gente fala diretamente do otimismo aprendido. As pessoas felizes refletem em sua vida esse significado. E elas são sim mais saudáveis, mais cordiais, mais inteligentes, mais ativas, mais trabalhadoras, mais queridas, mais sociáveis, né? Positivamente falando. Então tem uma vida mais agitada no sentido de estar mais rodeada. As pessoas gostam de estar junto com as pessoas mais felizes, né? Então, a pessoa deprimida, por outro lado, ela já tem a saúde mais debilitada, mais complicada, tem a propensão maior de desenvolver doenças autoimunes, de desenvolver certos tipos de alergia em função, né, de fechar toda a sua o seu corpo, né, a sua fisiologia, acaba desenvolvendo muitas vezes doenças crônicas. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? E às vezes até ver esses resultados, se tem acontecido com a gente, para a gente ver o que precisa mudar, o que precisa mexer, né? E a pessoa mais feliz, ela tende a estar mais autoimune, ela desenvolve uma saúde mais sustentável, né? Normalmente a pessoa pratica algum tipo de atividade, a atividade física é primordial, é algo que eu tô aqui puxando minha orelha a hora que eu li o livro, não é a primeira vez, né? Pra gente voltar aí a tá atuando, colocar a atividade física na nossa rotina útil. Então isso faz diferença, praticar algum tipo de esporte aeróbico, ginástica, alguma coisa. Normalmente a pessoa mais feliz, ela é mais ativa no trabalho, ela está mais disponível, ela está mais disposta. A tendência é que ela receba mais promoções, né, em função do próprio resultado do trabalho dela. Ela realiza melhor as tarefas e tem os melhores relacionamentos. Às vezes até alguma tarefa que ela não é tão boa assim ou não consegue realizar, como ela é bem relacionada, ela tem pessoas que gostam de ajudar ela, né? Então, olha só como é importante essa questão dos vínculos que a gente estava falando e da condição que eu gosto bastante de lembrar e de falar, que é essa condição do ganha-ganha, né? Onde todos crescem juntos, se ajudam, melhoram junto e vivem mais felizes junto também, tá? O deprimido não consegue ver o mundo com um olhar mais otimista e tudo se torna mais difícil na vida dele. Ele já não consegue enxergar nada de bom que acontece com ele. Logo, tudo é mais difícil, né? Quase que uma ação e reação. Aqui está explícita para mim a lei da ação e reação. E qual é a solução? A solução é que ele pode aprender a ser mais otimista, fazer diferente, treinar, colocar em prática essas dicas, esses exercícios diariamente, porque dá certo, já estão confirmadas, né? Já está sendo estudada há muitos anos, já está sendo testada e com resultados bastante positivos nesse sentido. Então a gente deve sim desenvolver esse hábito, praticar todos os dias, aprender a fazer espontaneamente. Então, no primeiro momento, parece que é forçado. E é mesmo, porque é uma atividade, é uma ação diferente que a gente está fazendo. Mas ao longo do tempo, a hora que virar rotina, a hora que a gente fazer sem pensar, a gente começa a desenvolver. E aí, isso que ela traz, que é a questão da espontaneidade. Então, a nossa manifestação acaba sendo natural, porque a gente desenvolve, a gente passa a pensar, a sentir, a se manifestar daquela forma. E isso, obviamente, ajuda a gente a mudar e melhorar, né? Mudar para melhor o nosso jeito de viver, o nosso jeito da visão que a gente tem da vida, das pessoas, das coisas, dos ambientes e tudo mais. Então, o otimismo aprendido é você aprender a introduzir novos hábitos na sua vida que vão dar esse significado, esse propósito e esse prazer maior à sua vontade de viver e à sua vida em si, tá? E aí a gente cita Aristóteles, é uma citação da própria doutora Sofia no livro, ela cita Aristóteles, lembrando que a perfeição não é um ato, mas um hábito. Somos aquilo que fazemos repetidamente. E claro, né, que a gente está longe de querer chegar à perfeição aqui, mas para lembrar que quanto mais a gente faz, mais a gente passa a desenvolver essa segunda natureza, essa espontaneidade, e melhor a gente tende a ficar. A gente vira especialista em relação a determinado contexto, né? E aqui no caso a gente está falando do contexto dessa visão mais otimista, desse otimismo aprendido e dessa vida
mais leve, mais feliz, tá? E aí a gente traz então uma nova visão, tá? Tem um capítulo do livro que fala exatamente isso, uma nova visão. E aí eu começo essa nova visão com uma citação da doutora Sofia. Melhor será reagir à vida e a seus problemas de uma forma otimista e viver bem do que choramingar por aí vivendo mal. É até uma questão de inteligência, né, gente? Vamos falar a verdade. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu reclamo muito por causa de dinheiro, nananã, das coisas que a gente quer fazer. E essa pessoa, sempre quando eu vou falar alguma coisa para ela, ela fala assim para mim, Rê, você continuar reclamando, resmungando que falta isso, que não deu certo aquilo, vai fazer aparecer 500 mil reais na sua conta? Aí agora eu já sei, quando ela fala isso para mim, eu já, né, já vou me enquadrando ali, já começa a mudar o meu pensamento. Por quê? Se choramingar, como diz a doutora Sofia, se reclamar, resolvesse os nossos problemas, mais da metade dos problemas do mundo, do universo, estariam resolvidos, concorda? Mas não é isso que acontece. Então, reagir à vida, aos nossos problemas de uma forma otimista, viver bem, aprender com isso, resolver o que for possível, abrir mão, fazer concessão do que não é possível, vai sim nos trazer esse resultado melhor e mais assertivo. Choramingar, reclamar e viver mal não resolve os nossos problemas igualmente, tá? Então, as emoções positivas, elas possuem essa finalidade maior, né, do que simplesmente trazer um bem-estar. Então, não é só essa questão de você se sentir bem, mas as emoções positivas, elas fortalecem os nossos recursos intelectuais. Isso que eu tô falando da inteligência. Por quê, gente? Não tem outra forma. Tudo começa pela nossa maneira de pensar, tá? Então a gente precisa compreender isso. Por que quando a gente fala de felicidade, a gente fala de inteligência, a gente fala de mudança, a gente fala de reciclagem, a gente fala de amor, a gente fala de gratidão, a gente fala do perdão e tudo a gente fala daqui, ó, da nossa forma de pensar, porque começa aqui, tá? Então, as emoções positivas, elas fortalecem também os nossos recursos intelectuais, e não só os intelectuais, também os físicos e os sociais, em função de todos esses benefícios que a gente já falou e vai falar mais. Então, a sobrevivência e prazer ao fazer, começa a diferenciar tudo a partir disto, né? Seja o que for, o que você tiver que fazer, aonde você estiver, com quem você estiver, você já começa a ter uma visão diferenciada. Você já começa a fazer de um modo onde você consegue entender e compreender o porquê você está ali, o que você deve fazer efetivamente para deixar aquela situação, aquele contexto ainda melhor ou minimizar os impactos e as dificuldades, né? A mãe tá falando lá, isso não é parecido com a síndrome de Poliana? Maravilha, mãe, obrigado pela pergunta. Ela fala, inclusive, isso, tá? Da síndrome de Poliana, e não é essa a ideia, tá? Eu vou falar aqui mais pra frente e depois, se não responder, você retoma a pergunta, mãe, mas não é a síndrome de Poliana. Por quê? Porque começa principalmente pelo pensar, por essa questão cerebral nossa, não é achar, não é imaginar, não é fazer de conta que a vida que tá tudo bem, né? Pelo contrário, a gente vai saber que existe sim os problemas, que existem sim as dificuldades, mas a gente vai olhar diferente para elas e tomar atitudes diferentes para ter resultado diferente. Não é fazer de conta com que não aconteça, porque a síndrome de Poliana, ela é basicamente isso, né? Você não enxerga os problemas, você faz de conta que aquilo não existe ou passa como se não existisse, tá? Então esse é o grande diferencial, mas a gente vai falar um pouquinho mais, mãe. E aí, essa questão, né, de viver melhor, com mais prazer, seja lá o que for que você estiver fazendo, a pessoa otimista, ela resolve melhor e mais rápido os problemas do cotidiano. Por quê? Porque ela tem um foco na solução. Ela procura, tá bom, isso aqui tá sujo, como é que eu faço para limpar? Precisa de um pano, então vai lá e pega o pano. Não tem pano, então pega um papel. Não tem o que fazer, passa a mão ali, tira a poeirinha. Não dá, não vai sofrer, não tem como passar a mão, não tem como pegar o pano, não tem como nada, não tem o que fazer. Então tá resolvido. Não vai ficar sofrendo porque tem uma manchinha, porque tem um problema, porque tem uma sujeirinha que não vai dar para resolver agora. Agora, aquela sujeira tá ali. Então você vai ver como fazer isso, se não dá agora, depois. Mas você tem uma condição ali, um contexto mais prático
de buscar a solução e de resolver o problema, e não ficar remoendo o problema que vai estar sustentando só a parte negativa daquilo que acontece ao nosso redor. E aí eu convido todos vocês a pensar. Para pensar nas suas últimas 24 horas. Será que só aconteceu coisa ruim? Ou será que você só enxerga coisa ruim? Entende? Então, assim, é difícil num dia todo a gente só ter coisa ruim acontecendo. Normalmente acontecem muitas coisas boas, mas a gente não vê. E a gente reforça negativamente aquilo que aconteceu de ruim. Então, às vezes, a gente não vê um bom dia que a gente recebeu de uma pessoa que a gente nem achava que reparava na gente ou que gostava da gente. A gente não vê um sorriso, a gente não aprecia uma flor, uma árvore que cresceu, a chuva que caiu, entende? Então, assim, mas a gente vê que a chuva que caiu manchou o muro. É uma questão de perspectiva, de mudar a nossa forma de ver, tá? Os obstáculos são mais bem superados com otimismo. Então, até essa questão de enfrentar os problemas, eles não é que não existe o problema e fica mais fácil, mas é mais fácil de lidar com o problema se você tem essa visão mais otimista. Por quê? Porque na busca para a solução, você vai olhar opções para que aquilo se resolva, tá? E aí você não fica fechado nesse ciclo negativo de só ver que não tem solução, porque tudo tem solução, né? Se não for agora, é daqui a pouco, é depois de amanhã, é daqui a um ano, é daqui a 10 anos, mas tudo tem solução. E aí basta a nossa ação para que essa solução seja o mais rápido possível. O cultivo das emoções positivas promove uma disposição mental expansiva, tolerante e criativa, deixando as pessoas abertas a novas ideias e experiências. Então, de novo, é uma construção mental, cerebral e faz com que esse seja o nosso modus operandi. E a pessoa mais tolerante, mais criativa, com novas ideias, ela acaba criando menos problema e arrumando menos confusão. Então, quando às vezes uma situação mais delicada ou mais difícil acontece, ao invés dela querer colocar lenha na fogueira, como a gente diz, ela começa a ver como resolver aquela situação, como aquele problema não aumentar. O que ela pode fazer para contribuir para aquele problema não virar algo pior ainda, né? Ou insolúvel naquele primeiro momento, tá? São pessoas mais caridosas, as pessoas otimistas são mais caridosas, se destacam mais aonde quer que elas se manifestam, no ambiente de trabalho, em casa, na família, com os amigos, na faculdade, no voluntariado, na rua. Por que ela se destaca? Porque ela está na rua, às vezes passa e dá um sorriso para uma pessoa que ela não conhece. Será que não chama atenção para aquela pessoa? Quantas vezes você já salvou o dia de alguém com um sorriso seu? Você acha que isso não é possível? Então, comece agora a mudar, ter um pensamento mais positivo, mais otimista e lembrar que você pode sim salvar o dia de alguém, ao invés de acabar com o dia de alguém, como a gente costuma reforçar e prestar mais atenção nesse contexto mais negativo, tá? Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Pessoas mais otimistas carregam em si um jeito especial de ser, encaram o mundo com uma visão mais privilegiada, em função de tudo isso que a gente está trazendo. Quanto mais superam os obstáculos, mais fortes elas ficam. Então elas sabem que vão conseguir resolver aquela situação difícil, aquele problema, aquele contexto complexo, aquela... A Ju, você salvou meu dia várias vezes. Obrigada, Ju. Então, assim, a gente sabe que é um poder nosso, né, da nossa manifestação, ter essa visão diferenciada. E que, de algum jeito, aquela situação, por mais que às vezes a gente não saiba como, a gente sabe que vai ser resolvida. Quanto mais superam os obstáculos, mais forte fique. Então, treina bastante e isso vai sim se tornar um hábito. Deixa eu olhar aqui meu relógio que eu tô sem ajudante hoje. Então, isso vai sim se tornar um hábito e, óbvio, ser otimismo não é para todos. É só para quem quer. E aí tem um trabalho aqui, uma pesquisa da doutora Sofia, que ela traz que apenas 50% da população consegue ser assim. E os outros 50% já têm uma visão mais pessimista, mas, de novo, a boa notícia é que podem aprender a ser otimista. Mas, de fato, a pessoa tem que, no mínimo, querer, tá?
Ah, vai ser difícil? No primeiro momento pode ser, porque você tem que transformar, né, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, a sua forma de falar às vezes, entendeu? Então, mas é possível. E aí a gente começa já caminhando aí, né, para os últimos 15 minutos, a dar as dicas gerais, tá? Então, a doutora Sofia traz aqui no livro, se vocês procurarem na internet, tem formas de encontrar essas dicas que são, na verdade, técnicas ou esses hábitos, nessas atitudes que ela pesquisou, vários estudos têm, desde lá da psicologia positiva, para a gente implementar no nosso dia a dia, até que vire um hábito, até que a gente faça com espontaneidade, até que se torne uma segunda natureza. Claro, então tem que fazer tudo, senão não vou ser otimista? Não. Mas se você começar já a desenvolver algumas atividades, algumas atitudes, a mudar e a ser diferente, com certeza a sua vida vai melhorar. Mas não acredite em mim. Implemente, teste, me fala depois o resultado, tá bom? Então, a primeira dica, diário de gratidão. Escreva diariamente os motivos pelos quais você é grato. E aí ela coloca uma regrinha que tem que ser no mínimo 5 motivos, tá? Quantos você quiser, mas pelo menos 5, todo dia. Desde os mais singelos motivos, então isso que eu falei, que às vezes você pensou que é bobeira, que é banal, que é irrisório, de achar uma flor bonita, de, né, dar oi para um estranho, de dar um sorriso para alguém, de, sei lá, reconhecer algo, né, ter um banheiro quente para tomar banho no dia de frio, ter um carro para andar, poder pagar gasolina, que hoje está a preço de ouro praticamente. Então, se você está andando de carro, é um motivo para você agradecer mais de uma vez por dia, né? Ter uma roupa para vestir, ter uma comida para comer, ter alguém para conversar. Então, são desde os mais singelos até os mais especiais, entendeu? Ganhei o dia, ganhei um presente inesperado, né? Tive aí um feedback de uma amiga do tanto que eu sou importante para ela. Então, assim, é muito importante você ser grato, sentir-se grato com a vida, ver o lado bom e belo de tudo à sua volta, tá? Então, isso é uma técnica que vai ajudar a desenvolver esse otimismo aprendido. Outra coisa, exercício físico, né? Então, os exercícios físicos, eles são importantes para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Ela trabalha com os nossos hormônios, com a nossa biologia, né? Isso que eu falei da bioquímica, até o próprio cérebro, diminuem até 60% os casos de depressão. Olha esse percentual, gente, é bem considerável. Irriga o cérebro, traz inúmeros benefícios. Aumenta a resistência, melhora a memória, melhora o sono, previne doenças, aumenta a autoestima, faz servir aquela roupa que você está guardando tem mais de ano e não consegue usar, né? As pessoas vão te elogiar mais. Então, inúmeros benefícios dos exercícios físicos. Outra dica, rotina. Mude o seu comportamento a fim de conquistar o objetivo que tanto deseja. Então não para de ficar sonhando, para de ficar colocando no futuro, quando eu for, quando eu tiver, se tal coisa acontecer, eu faço tal coisa, eu vou ser mais feliz, eu vou desenvolver, eu vou isso, eu vou aquilo. Faça acontecer agora. Como? Muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de pensar. Tem uma visão mais solucionática da vida, né? Busca a solução para as coisas que você quer e faça aquilo, não dependa das pessoas. E se depender, deixa claro. E se você vê que não vai acontecer, não se frustre, procure outras alternativas, outras formas, tá? Então, consistência e mudança. Você está aberto, ter essa flexibilidade de mudar, né, fazer um planejamento, reorganizar, mudar, fazer de novo, planejar outra vez, fazer diferente e consistência, para que você possa, de fato, ter o resultado que você almeja, conquistar os objetivos e as metas que você tem. E aí a doutora Sofia traz uma dica de você fazer uma lista. A partir dessa visão macro, você fazer uma lista diária ou uma lista horária, tá? Mas começar do simples, né? Começar pelo mais simples, pelo mais fácil, até conseguir ir construindo um caminho para conquistar aquele objetivo maior. Trabalho, né? Faça coisas com tempo marcado para dar tempo de fazer outras coisas. Lembre-se que o trabalho é muito saudável, bem-estar e traz felicidade. Então, você ter uma agenda mais organizada, ter uma agenda produtiva. Então, quando a gente é produtivo, a gente se sente melhor, a gente se sente útil. E isso também está comprovado que faz a gente viver melhor e viver mais feliz. Dar significado à vida.
o que faz a sua vida valer a pena? Eu vou trazer algumas perguntinhas aqui do livro, tá? O que faz sua vida valer a pena? Você precisa pensar quando a gente pergunta isso? Então eu convido você a realmente pensar e escrever. Coloca no papel. Não tem problema se depois você mudar de ideia e serem outras coisas ou outra coisa que faça a sua vida valer a pena. Mas coloque hoje aquilo que você entende, tá? E você precisa ter claro isso na sua vida. Porque senão, gente, se você não sabe o que vale a pena, para que a gente está vivendo? Aí é fácil entrar nesse processo aí do pessimismo e da depressão, entendeu? E todos nós temos nossos objetivos de vida. O que te deixa mais feliz? Qual o sentido pelo qual você faz o que você faz? Tá? Então, se eu tô reclamando, se eu tô choramingando, eu falo choramingando porque é uma palavra nova no meu vocabulário que a doutora Sofia traz, né? Para que você faz isso? Será que você está querendo chamar atenção? Será que você está querendo colocar a culpa no mundo por algo que você poderia estar fazendo e não está? Ou deveria estar fazendo e não está? Entende? Então, qual é o significado disso? Por que você faz o que você faz? Se você não está satisfeito, por que você continua fazendo? E se você está satisfeito, como melhorar isso? Como reforçar isso positivamente? Outra dica: praticar a bondade. Ser bom traz felicidade. Também faz parte de vários estudos e está comprovado cientificamente que ser bom traz felicidade. E se você duvida disso, além de pesquisar em artigos científicos, nesses estudos, ler os livros que falam sobre esse assunto, faça um teste simples. Faça uma boa ação com alguém uma vez por dia e perceba a sensação que isso te traz, a sensação que o que você sente quando você faz bem para alguém e como isso acaba tornando uma linha de reciprocidade, como que as pessoas a qual você faz bem, elas se sentem gratas muitas vezes, reconhecem e querem te fazer bem também, tá? Então, pratique a bondade sempre. Deixa eu ver aqui meu horário, temos tempo. Outra dica: aprender com as experiências dolorosas, tá? Ela fala isso, aprender com as experiências dolorosas. Saia mais forte, com mais energia ao superar os seus problemas. E aí eu me lembro de uma frase de um amigo que fala assim: o que não me mata me fortalece. Então, seja esse o estímulo, né? Mas saia mais forte, com mais energia ao superar os seus problemas. Quem não vibra quando consegue superar uma dificuldade, resolver um problema que parecia impossível, insolúvel, né? Tenha atitudes para vencer os obstáculos. Corra, vá à luta, procure ajuda e peça socorro. Só não fique parado, choramingando e reclamando de tudo e de todos. Então, crie oportunidades para soluções, para fazer diferença, para aprender com essas dificuldades, com essas experiências dolorosas, tá? E aí vem aquela dica que eu falei lá no começo, podendo ser humano. Faça pequenas pausas diariamente para revigorar-se. Quebre a rotina. Converse com alguém de confiança, um familiar, um amigo, um terapeuta. Está estressado? Sai da sua mesa de trabalho, vai tomar um café, vai conversar com um amigo, debata com alguém sobre aquele seu problema. Às vezes aquilo que é muito difícil, que você não consegue ver luz no fim do túnel, um colega seu já passou por aquela situação, já sabe como resolver, vai te dar uma ideia. Ou às vezes vai te ajudar a pensar diferente, né? Às vezes a solução não está pronta, é algo complexo mesmo, vai precisar de mais tempo, de mais estratégias, mas às vezes compartilhar ajuda a aumentar o nosso leque de opções ou as formas com as quais a gente tende a ver os problemas e tudo que acontece ao nosso redor, tá? Dinheiro e felicidade. E aí ela traz uma dica super importante. Para mim, pelo menos porque dinheiro é um valor para mim, né? A maioria sabe, quem me acompanha. Muito ou pouco dinheiro, tanto faz, desde que se tenha o necessário para viver com dignidade. Então ela traz várias experiências de gente que tem dinheiro sobrando e muito dinheiro, e também de pessoas que têm dinheiro faltando ou paupérrimas, às vezes até numa condição beirando, né, a condição miserável, e que, independente desse paradoxo e desses extremos, as pessoas são felizes. Por quê?
porque elas vivem bem, reconhecendo aquilo que elas têm e vivem com dignidade. E é isso que traz esse estado permanente ou um padrão mais equilibrado de felicidade constante, e não quanto você tem ou quanto te falta na conta bancária. O básico traz felicidade. Ser é melhor que ter. Também dispensa maior aprofundamento, porque a gente ouve falar disso já há muito tempo, né? E aí a última dica é a questão do merecimento. Todos nós merecemos o melhor. Trabalhe duro e muito. Então você tem mérito, você tem valor. Reconheça isso. Se você acha que você não presta para nada, comece agora a mudar esse pensamento pessimista e desenvolver um pensamento mais positivo sobre você mesmo, sobre quem você é, tá? Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, mas também todos nós somos muito bons em algumas coisas. E a nossa tendência é a gente ser muito melhor na maioria das coisas e valorizar apenas aquilo que a gente não é tão bom assim. Então, é uma dica a gente lembrar e a gente reconhecer e dar esse mérito e dar esse valor a quem nós realmente somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós queremos ser, a nossa contribuição para o mundo, tá? E lembrando que nós merecemos sim o melhor, isso é mérito nosso. A fórmula dos felizes é manter o seu dever cumprido e praticar o bem, né? O Dr. Seligman falou, a gente falou lá no começo. Uma pessoa sensata não pode escolher um estilo de vida melhor, a menos que se atreva a parar um pouco e refletir sobre si mesma. Então eu trago aqui de novo essa questão do autoconhecimento. Por quê? Principalmente para desenvolver essa visão, né, esse otimismo aprendido e essa vida mais feliz, a gente precisa assumir a responsabilidade por absolutamente tudo que acontece conosco. Também quem me acompanha há mais tempo já me ouviu a falar essa frase algumas vezes, né? Independente se é coisa boa, independente se é coisa ruim. Tudo e absolutamente tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa. A hora que a gente assume isso, mais da metade dos nossos problemas estão resolvidos. Por quê? Porque está na nossa mão fazer diferente, mudar a visão, mudar a ação, mudar o sentimento e começar a enxergar soluções, possibilidades para que aquilo não mais aconteça daquela forma, pelo menos, que a gente acha que não é mais adequada. A felicidade, ou melhor, o bem-estar, acontece embasado em pequenas coisas que nos fazem bem. Então, por isso que a gente precisa ali, não é à toa que é a dica número 1, Diário da Gratidão, e a gente precisa reconhecer as coisas boas que nos acontecem o tempo todo. E, de novo, a hora que a gente começar a prestar atenção nisso, a perceber isso, a medir isso, a escrever isso, a gente vai ficar, às vezes, chocada, estarrecida, surpreendida positivamente, porque a gente vai comprovar que existem e acontecem mais coisas melhores e boas no nosso dia a dia, na nossa vida, do que ruim. Então, aí falando de novo, né, mãe, da síndrome da Poliana, é uma questão de fatos, entende? Não é só achar que é diferente, não é só querer que seja diferente, não é pensar diferente. É a partir de um pensamento diferente, a partir de uma vontade diferente, a gente fazer diferente e os resultados serem diferentes. Então, é aquele velho ditado, contra fatos não há argumentos, né? É quem a gente é como a gente se manifesta, entende? Então isso faz diferença. Pequenas coisas podem dar significado à nossa vida e uma vez tendo bem-estar, você se torna mais otimista na vida. Então quando a gente aprende, né, a gente desenvolve esse modus operandi, essa forma de se manifestar no nosso dia a dia, isso tende a ser a nossa conduta padrão, isso tende a ser normal para nós. E aí a gente vai, né, entra nesse ciclo virtuoso, vai reforçando isso cada vez mais e isso passa a ser a nossa natureza, é natural para nós viver dessa forma. Passando a ver a vida com bons olhos, você consegue ter uma vida prazerosa e saudável e a vencer obstáculos com mais facilidade. E aí a gente tem uma frase que eu gosto, eu coloquei aqui no slide assim com letra maiúscula,
Por quê? A doutora Sofia traz o seguinte: a vida é muito curta para só fazer o que temos que fazer. Quase não dá tempo, não dura o suficiente para fazermos o que queremos fazer. Portanto, use bem o seu tempo e una as duas partes. Fazer com prazer. Eu adorei isso, né? Porque a gente não precisa parar, não precisa mudar, não precisa fazer nada que a gente não queira, mas que a gente possa, que a nossa vontade, né, a nossa liberdade de escolha queira com que a gente faça e seja diferente. Beleza, manos. E aí então a gente finaliza, né, gerando aí esse processo da corrente do bem, que ela fala já na conclusão do livro dela, né? Uma pessoa ajuda a outra que fica feliz e aprende que ajudar faz bem, né? O mundo precisa de gestos de generosidade. Então, é aquele exercício lá daquela dica que eu falei para a gente fazer esse teste, né? Se a gente acha que é balela, se os estudos estão distorcidos, se a ciência está deturpada, está comprada, sei lá, o jeito que a gente pensa sobre qualquer coisa, então faça um teste com você mesma, né? Pratique a bondade pelo menos uma vez por dia, alguns dias na sua vida, e veja o resultado que isso vai ter. Pratique o bem e fixe seu olhar no lado belo da vida. Pratique o bem, você será contagiado por uma onda de otimismo. Seja proativo ao fazer um mundo melhor. Contagie com a generosidade e o amor. E aí a gente chega às 22 horas, encerra essa live, né? Aqui o livro de novo, para quem chegou depois, Cartilha do Amor, doutora Sofia Bauer, é uma psiquiatra. E a semana que vem a gente vai ter as 5 linguagens do amor, entrevista com a minha amiga Thalia, tá bom? Obrigada para quem está me acompanhando já há mais tempo, obrigada para você que teve um tempo de estar com a gente hoje. Um ótimo fim de sábado, uma ótima noite para vocês, um domingo maravilhoso e uma semana excelente. Beijo grande e até sábado que vem.